Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, nós venhamos aqui agora apresentar essa palavra em Tuas mãos, Senhor. O Senhor vem estar abençoando, meu Pai, esta palavra. Nos ajude, meu Deus, a ministrar essa palavra, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua benignidade, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sem Ti nada posso fazer, meu Pai, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, de poder e glória, aleluia. Deus é fiel, te confortará, te guardará de todo maligno, segundo Tessalonicenses 3:3. Aleluia. Cubra-me, Senhor, com a capacete de salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, as botas da preparação do Evangelho da paz. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje o tema da mensagem é acerca para quem é o arrependimento. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o conhecimento de Deus enche toda a terra devido à tecnologia, devido aos tempos. Transformai a vossa mente e não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com a libertinagem do mundo. Paulo disse: não deixarei que o pecado venha dominar em meu corpo mortal. Deus Santo de poder e glória. Essa é a contenda que o mundo tem contra nós, os justos. Como diz o Senhor na sua palavra, Deus, Ele não veio para os justos, Ele virá para os justos. Deus veio para os pecadores, ao arrependimento. Não os pecadores que se arrependeram. Muitos se arrependeram, por isso buscaram o Senhor. Porém, manter-se no arrependimento é para os justos. Ide aprender o que significa misericórdia. Quero e não sacrifícios. Deus quer que nós venhamos ter misericórdia dos ímpios, levando até eles a palavra do arrependimento. Porque Deus não veio para os que conhecem, mas veio para os que não conhecem. Quem crê agora a Deus? Por isso, a obra de Deus é o ide. Quando Davi pediu o templo, Deus não se agradou, porque o templo é do anticristo, o templo de irmãos. Porém, o mundo é do anticristo, o mundo jaz no anticristo. Mas Deus domina sobre o mundo. Deus permitiu devido ao seu domínio sobre o mundo. Consegue compreender esse mistério? Por isso, meus amados irmãos, antes
de Davi pedir a Deus no templo, o altar já existia. Davi não esperava o povo vir até ele, porém Davi ia até o povo. Ele ia anunciando em cidade a misericórdia do Senhor. E ali Davi levantava altares, e não era para quem queria ouvir, era para quem não queria ouvir, para que chegasse ao arrependimento. Essa era a obra, e não somente era, mas é a obra. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus Santo tem poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Consegue compreender esse mistério? Por isso, o templo de mãos não é de Deus. Quando esse tabernáculo terrestre, o meu tabernáculo terrestre se desfazer, temos um edifício no céu eterno, não feito por mãos. Você pega o texto completo, ele está dizendo, o meu tabernáculo, tabernáculo terrestre se fazer, está dizendo no texto completo acerca do próprio corpo. Por isso, meus amados irmãos, quando um pastor, que se diz pastor, senta em um templo de mãos, ele não está indo até os pecadores que ele deve ir, mas os que se arrependeram estão indo até ele. Essa não é a obra. Satanás intentou Davi para que as pessoas viessem fazer Davi como um templo, um Deus de adoração. Paulo, os apóstolos, não se assentaram em sinagogas, não se assentaram nas cadeiras das sinagogas. Eles trabalhavam com altar. Quando Paulo foi pregar em um templo na Grécia, ele levou alguns gregos para lá, para abrir os olhos daqueles que estavam no templo. Então juntaram-se homens e disseram: é esse que prega contra o templo, contra este lugar. Tiraram Paulo do templo, onde ele estava abrindo os olhos, porque o templo ficou maldito, porque mataram o príncipe da vida. O véu se rasgou em sinal de maldição. Tiraram Paulo do templo e as portas se fecharam.
Quando eles tiraram a vida do templo, o templo ficou maldito. Simboliza também quando mataram o príncipe da vida e o expulsaram das sinagogas. Por isso, meus amados irmãos, a obra de Deus é o ID. Você precisa anunciar a Cristo, anunciar o arrependimento para as pessoas, porque o desejo de Deus é esse, que todos os homens cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Toda pessoa que trabalha no templo de mãos não vai até as pessoas. É as pessoas que vêm até elas. E nós devemos levar a palavra para que as pessoas venham buscar não templos de mãos, não um templo coberto, mas um templo descoberto, bem maior e mais perfeito, não feito por mãos. Que é Cristo Jesus. Por isso, quem não se arrepende com a verdade, conhecendo a verdade, e não se arrepende, não pode receber o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem pela pregação da fé, ao arrependimento. Esses pastores que estão no templo, irmãos, começaram e descobriram a verdade, mas não entregaram tudo, porque o dom e a vocação é sem o arrependimento. Quando eles encheram os seus bolsos de dinheiro, eles não entregaram tudo. Eles não renunciaram à avareza. Pelos seus frutos os conhecereis. Por isso, todo aquele que chega cheio do azeite lá, não pode pregar o que Cristo quer que ele pregue. Ele tem que mudar a mensagem. Mas os apóstolos exploraram o mistério do Senhor. Olhe as ameaças que eles nos fazem e nos conceda pregar a tua palavra com intrepidez, do jeito que ela é. Porque disse Cristo Jesus: eu não vim anular a lei dos profetas, nem o tio da lei cairá por terra. Eles blasfemam contra os verdadeiros, cometem blasfêmia. Se sair da tradição do templo, não é de Deus. Para eles, são desigrejados. Por isso, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Desigrejado é todo aquele que não ouve a palavra da salvação e não pratica o Evangelho da paz. Porque disse Jesus: eis que levantarei o santuário, destruirei esse santuário em 3 dias, e em 3 dias levantarei o santuário. Ele estava dizendo do seu próprio corpo,
sinagogas. Você não vê no Novo Testamento João, Pedro, Filipe sendo chefes de sinagogas. Pelo contrário, eles iam pregando em altares, nas ruas, nas praças, nos vales, nos desertos, nos montes, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e edificando cidades, expulsando os demônios, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Essa é a obra. Quem quer agradar a Deus? Deus Santo tem poder e glória. Porém, os fariseus, os escribas, eles cresceram de uma forma muito grande devido à internet. Mas se você ouvir a mensagem deles, não é uma mensagem que agrada a Deus. É uma mensagem que deixa desconfiança. Porque quando Jesus disse: se a tua justiça não proceder dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrará bem dos céus. Jesus está dizendo que eu devo ter a minha vida limpa diante dos homens. Porém, muitos escribas e fariseus tinham suas vidas limpas diante dos homens, mas não diante de Deus. Mas também houve fariseus e escribas, presérios, que se arrependeram com a pregação de Barnabé e despediram-se das sinagogas, os fariseus e os presérios, e disse Barnabé: permaneçam na graça. Permaneçam na graça. É a palavra de Deus. É nela que você tem que confiar. Disse o Senhor no livro de Marcos: desprezais a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados. Se está escrito na palavra, eu abraço com a minha fé. E a salvação é pela fé. Porque eu não mereço. Eu sou falho. Mas a salvação é pela fé. Não é o que eu vejo. Não é por vista, mas é por fé. E se o justo recuar na fé, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Sai dos fariseus, dos escribas, acautelai-vos do fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Porque quando você se une com o templo de mãos, entra o espírito dos fariseus. Por isso Salomão iniciou seu ministério, subiu, mas foi descendo rápido, devido ao espírito da vanglória, devido ao espírito
do fariseu e dos escribas. E não conseguiu ser igual Davi, seu pai. Deus Santo em poder e glória. Quando Deus disse para Ageu, Deus não está falando agora da segunda casa, do templo de mãos. Deus está falando da glória da segunda casa, do corpo. E eu cheirei esta casa de glória. Deus não estava falando do templo. Tanto que o templo foi destruído logo após de Ageu e Zacarias pelos romanos. Deus estava falando do corpo. Toda pessoa que faz parte do templo de irmãos de denominações, placas de igreja, essas pessoas não serão salvas. Se tem o Espírito Santo e agora você está me ouvindo, você recebeu pela fé sincera, e se você não se arrepender dos templos de irmãos, porque o santuário só pode ser Deus, você vai perder o Espírito Santo. Eles iam anunciar no templo, nas sinagogas, para repreendê-los. Por isso eram castigados pelos fariseus, os escribas. E eu venho anunciar a vocês que a presença de Deus visita em qualquer lugar, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Porém, Cristo não entrou no santuário feito por mãos, ou seja, você conhecendo a verdade, Cristo não pode permanecer na sua vida. Se você quer fazer parte do templo de novo, arrepender-se e crer no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. O fruto do templo de mãos, de uma pessoa que está no templo de mãos, é o que Saulo escreveu em Efésios. Eu era blasfemo, opressor, e perseguidor. Esse é o fruto de quem faz parte da sinagoga. Jesus disse em João 16: expulsarão vocês das sinagogas. Ele disse: nos últimos dias entregarão vocês às sinagogas, aos reis, governadores. Por isso nós temos que abrir os olhos da nação, dos reis, para que venham se arrepender também das sinagogas. Porque eles não podem ser salvos. Conhecem a verdade, amam os primeiros lugares das sinagogas, os banquetes, amam receber elogios dos homens, e não pregam o Evangelho com intrepidez, porque se pregarem o sistema de heróis, bloqueiam eles nas sinagogas. Os espíritos dos fariseus bloqueiam eles nas sinagogas.
de Davi, Jesus, a raiz de Davi, não há templos, irmãos. Templos, irmãos, foi esse mistério de Salomão, Zacarias e Ageu. E acabou na Bíblia. Amém? Eu fico essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.